caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus, recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprimes, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. É agora que iremos unir, com o coração a sorrir, o sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora
e o sol saindo na alvorada vem trazer alegria e a paz, a paz, a paz, plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor. Estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Fonte de amor que radia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra, com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina. No trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, mestre de bênçãos divinas, faz do fio com cristão, faz do fio com cristão. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Olha pra mim, não deixe que a força do medo apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela brilhar no céu. Nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Ei, olha pra mim, não deixe que a força do medo apague o brilho dos olhos. Temos um ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva todos nós. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, o tratamento espiritual da Casa Espírita. Convidamos a todos para que possamos juntos elevarmos o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e amigo, aos trabalhadores espirituais desta casa. Mestre amado, aqui nos encontramos, Senhor, rogando-te a luz, o alívio, o consolo, as nossas dificuldades, Senhor. Rogamos-te paz, o teu envolvimento de amor, para que compreendamos cada vez mais as tuas lições e acalmemos o nosso coração. Mestre Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa reunião desta noite e permita-nos iniciá-la. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação,
mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, e que Deus seja louvado. E assim, meus irmãos, nós convidamos a nossa companheira Magda para que possa dar prosseguimento à reunião de hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião de tratamento. Na semana passada, a nossa companheira Celina falou para nós sobre a obsessão, né? O que é a obsessão. E hoje nós vamos tratar da terapia desobsessiva, ou seja, do nosso próprio tratamento. Para iniciar, nós vamos ler um trechinho do Evangelho, está no capítulo 25, Buscai e encontrareis. Quando Jesus disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e encontrareis, é análoga a esta: ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, porque este põe em ação as forças da inteligência. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos ilumine o caminho, e ela vos será concedida. Rogai forças para resistir ao mal, e as obtereis. Suplicai a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como anjo de Tobias, eles vos servirão de guias. Rogai bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Esse é o sentido destas palavras: buscai e encontrareis, batei e se vos abrirá. Então nós sabemos que as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas doenças, elas são consequência de atitudes enganadas que nós tivemos lá no nosso passado. Mas todos esses nossos sofrimentos, sejam morais, sejam físicos, sejam espirituais, eles têm fim. Deus nos criou para a felicidade, né? E não para o sofrimento. Então o sofrimento é temporário. E a prova disso é que Deus nos dá sempre o caminho, o tratamento, a cura, seja no campo moral, espiritual ou físico. Lá no livro Pão Nosso, Emmanuel, ele faz uma análise bastante interessante sobre essas três palavras que Jesus pronunciou: pedi, buscai e batei. São recomendações que têm um sentido muito especial. Então vamos ver aqui. Nós ainda somos presos às necessidades e às futilidades da matéria, ilusões. Precisamos pedir, então é a primeira palavra. Pedir o quê? Caminhos de libertação das convenções, dos preconceitos, das dedicações vazias e hábitos cristalizados. Mas é preciso pedir com força e decisão a saída dessas ilusões, que nos fazem perder de vista o que realmente importa, que é o quê? Os interesses eternos, a vida futura, a nossa vida espiritual. Então, depois que nós nos conscientizamos disso, dessas necessidades, aí nós precisamos buscar uma maneira de mudar esse roteiro, essas atitudes. Estabelecido esse roteiro, é chegado o momento de bater a porta da edificação, com o martelo do esforço e o buril da boa vontade. Trabalhar pelo nosso crescimento, pela nossa mudança. Então elas vêm nessa sequência. Bastante interessante esse posicionamento que Emmanuel traz para nós. E hoje, então, nós vamos falar aí sobre a terapia desobsessiva.
Não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer pormenorizadamente o processo obsessivo. Nós precisamos entender o que é a obsessão, como que ela acontece, por que que ela acontece, para que nós possamos buscar a sua solução, a sua cura. Todos nós estamos hoje nesse processo curativo, né? Nós estamos buscando a nossa cura. Mas e depois, daqui a algum tempo, quando eu descobrir que eu estou curada, que eu estou livre daquela obsessão? Será que eu posso voltar a agir como eu agia? Será que eu posso voltar a fazer tudo o que eu fazia? Tudo que eu deixei de fazer durante o tratamento? E que por causa disso eu melhorei? Não. Aí a gente vai entrar num processo preventivo. Nós vamos continuar com os nossos hábitos melhores, com as nossas ideias mais sadias, com o nosso proceder mais saudável. Dessa maneira, nós não vamos ter uma recaída, nós não vamos cair em novas obsessões. Então, isso é importante. Se não conhecermos as suas características, jamais saberemos convenientemente tratá-la, né? Isso vale para qualquer doença, doença do corpo físico ou a doença da alma, né? É muito parecido. Então, nós precisamos entender para a gente poder fazer o tratamento. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai identificar a obsessão? De que maneira? Não existe uma receita. O que é para uma pessoa, muitas vezes para outra é diferente, né? Então vamos tentar ali. Como poderemos identificar a obsessão? A obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores, que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Então vamos devagar nesse pedacinho, né? Escravização temporária por quê? Porque nós podemos nos livrar, nós podemos nos curar, ela vai durar o tempo que a gente permitir que ela dure, né? E essa escravização, ela acontece pelo pensamento, porque é através do pensamento que nós geramos a sintonia. Com quem? Com os nossos credores. Nós já vivemos diversas outras encarnações, diversas outras vidas. E nessas vidas nós acertamos, nós erramos, nós fizemos o bem, nós fizemos o mal, nós fomos prejudicados, nós fomos auxiliados, tudo isso aconteceu. Quando nós prejudicamos alguém, nós geramos para nós uma dívida. Então nós temos aí um credor de nós. Esse erro, essa dificuldade, essa dívida, ela tem que ser corrigida, ela tem que ser resgatada. E a vida vai nos cobrar isso em algum momento, no momento em que nós tivermos condições de pagar, né, de acertar aquele erro. Só que esse momento, essa relação que nós tivemos, essa dificuldade que nós causamos ou que o outro nos causou, automaticamente ela nos liga, ela nos une pela sintonia, pelo sentimento de ódio, né? Da mesma forma que nós nos ligamos pelo sentimento do amor, pelo sentimento de ódio também nós nos ligamos. E aí, então, mesmo de forma inconsciente, nós estamos ligados àqueles que nos prejudicaram, àqueles que nós prejudicamos. E também àqueles que nos ajudam, que nos fazem o bem, e àqueles a quem nós ajudamos, né? E que tipo de escravidão é essa, então? Que ele falou ali, a escravização do pensamento. Essa escravização vem através de quê? Das nossas imperfeições. Então vem lá dos vícios, do dinheiro, do sexo, do ócio, da preguiça, do orgulho, da inveja, que são o quê? As imperfeições que nós ainda carregamos. E que através delas é que os nossos credores vão chegar até nós e se utilizar desses caminhos para nos prejudicar. Diagnosticando a obsessão. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Então, quando nós chegamos na casa espírita, nós precisamos ser sinceros. Nós não podemos ter orgulho. Nós temos que admitir, entender que nós erramos sim, né? Isso não nos torna menores, nos torna só o que nós somos. O quê? Espíritos imperfeitos ainda, caminhando para a evolução,
caminhando para a felicidade. Mas ainda erramos, né? E nós precisamos admitir isso. Não com sentimentos de culpa, de revolta, mas com sentimentos de, infelizmente, naquele momento, o que eu fiz, eu achei que era o melhor para mim ou para o outro, ou naquela determinada situação, né? Mas hoje eu já entendo um pouco melhor e eu quero melhorar, eu quero progredir. Então, nós precisamos ser sinceros para que possamos ser bem atendidos. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Está lá no livro do André Luiz, né? Estude e Viva. Então, o que acontece? Nós temos ao nosso redor diversos espíritos desencarnados que são atraídos para a nossa convivência, pela nossa maneira de pensar, pelas nossas atitudes, pelos erros que cometemos no passado, pelos nossos gostos, né? Então, eles estão ali o tempo todo ao nosso lado. Aqueles a quem nós prejudicamos, que nós não vamos chamar de inimigo, não, nós vamos chamar de desafeto, né? Eles querem, muitas vezes, se vingar de nós, querem a correção daquele erro, né? Então, eles vão ficar perto de nós e vão nos influenciar. De que maneira? Através do pensamento. Eu não preciso ver, eu não preciso ouvir. A própria sintonia que há entre nós vai nos influenciar. E aí eu vou ficar mais triste, mais deprimida, ou mais agitada, ou mais angustiada. Tudo isso pode ser uma influenciação espiritual. Como eu falei antes, não existe receita para falar, não, eu tenho certeza que isso é, né? Então vamos ver ali alguns itens que podem nos ajudar a tentar identificar esse processo obsessivo. Dificuldade de concentrar em motivos otimistas. Por quê? Porque o nosso obsessor quer que a gente fique triste. Se a gente começar a ficar alegre, a gente distrai daquilo, desliga aquela sintonia e aí ele não consegue mais nos influenciar. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Todas as vezes que nós estamos em dificuldade, a melhor solução é a prece, né? É nós nos desligarmos daquela influência, daquela tristeza, nos conectarmos com os nossos benfeitores, com os nossos anjos de guarda, com Jesus e fazemos uma prece, pega o Evangelho, pega um livro de uma leitura edificante, lê um trechinho, né? Só que o que o obsessor quer? Que eu não faça isso. O que ele vai fazer? Ele vai me tirar essa vontade, ele vai me tirar essa concentração. A gente começa a rezar o Pai Nosso e para. Começa a rezar o Pai Nosso, toca o telefone. Começa a rezar o Pai Nosso, chega alguém na casa, né? Então tudo isso para nos tirar desse momento. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato. Então são aquelas angústias, né? Aquela tristeza, aquele aperto no peito que a gente não sabe nem explicar. Então tudo isso são coisas que acontecem sem um motivo, sem uma explicação, né? Sem uma causa aparente. Pessimismo subrepetícios, né? A gente fica achando que tudo que a gente faz vai dar errado. Não vou nem começar porque eu já sei que não vai dar certo. Irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão para condenar quem não tem culpa. Alguém faz isso? Quase que não, né? Só o tempo todo, né? A gente sempre põe a culpa no outro. Ah, eu estava bem, eu estava tranquila, o outro falou tal coisa, me tirou do sério, né? Quando a gente sabe que, na verdade, esse processo é nosso. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade, não é? Se você conversar com duas pessoas que tiveram uma briga e você conversar separadamente e cada uma contar essa briga, você vai achar que são duas histórias completamente diferentes, né? Porque cada um vai contar da forma que viu, se protegendo, né? Colocando a culpa no outro. Hipermotividade ou depressão. A nossa vida hoje está complicada, né? De todo mundo. Muitas vezes a gente está mais triste, né? Mais deprimido, mais quietinho um pouco. Só que isso passa,
né? Se a gente recebe uma notícia boa, né, legal, a gente fica feliz, festeja, mas daqui a pouquinho a gente volta para o nosso equilíbrio. Mesma coisa quando a gente recebe uma notícia triste, a gente também cai um pouquinho, mas daqui a pouco a gente volta para o nosso equilíbrio, né? A nossa vida, ela tem que ser equilibrada, a gente tem que viver num equilíbrio para tudo, né? Até a comida que nos sustenta, se a gente come pouco, nós vamos ter problema. Se a gente come muito, também vamos ter problema, né? Então, em tudo nós temos que ter equilíbrio, né? Se eu estou constantemente hipermotivada ou depressiva, é um sinal que pode ser um processo obsessivo. Ânsia de investir no papel de vítima, automartírio, teimosia em não aceitar que haja influenciação espiritual consigo. Esse é o mais forte, né? Por quê? Porque se eu admitir, falo, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo comigo, eu vou buscar uma ajuda, talvez eu esteja aí com um processo obsessivo, eu vou lá na casa espírita, eu vou participar do tratamento. O nosso obsessor quer isso? Não. Então, ele vai nos envolver, nos convencer de que a gente não precisa. Não, isso é bobagem, não é nada não, daqui a pouquinho passa, é por causa desse momento que a gente está vivendo, né? E não, a gente tem que reconhecer. A gente se conhece, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa ir buscar esse socorro. E esse obsessor? Quem que é ele? Por que agora, de repente, ele resolveu ficar perto de mim, resolveu me prejudicar, resolveu atrapalhar a minha vida? Estava tudo indo tão bem, né? Então, vamos ver quem é o obsessor. Não é um monstro saído das trevas, né? Daqueles que a gente vê em filme de terror. Não é. Não é um ser diferente que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Jesus, Deus, quando nos criou, criou a todos iguaizinhos, com as mesmas oportunidades. Aí cada um utiliza dessas oportunidades da maneira que lhe convém. Então, onde nós chegamos, cada um de nós, foi resultado do caminho que nós percorremos, das decisões que nós tomamos. Nenhum espírito foi criado com privilégios ou totalmente mal, né? Muitas vezes ele pode estar agindo com maldade só numa determinada situação, só com uma determinada pessoa, né? Mas na hora que ele quiser modificar essa atitude e seguir o seu caminho, é na hora, ele vai ser socorrido, vai ser amparado. O obsessor é uma pessoa como nós. Ele é um espírito desencarnado, que a única diferença de nós é que nós ainda temos o corpo físico, e ele não. Mas ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem tudo. Então ele é uma pessoa exatamente como nós. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. A gente consegue amar ou odiar alguém sem nunca ter visto? Sem nunca ter convivido? Impossível, né? Então, se ele tem aí alguma queixa contra mim, é porque em algum momento nós estivemos juntos e nesses momentos eu posso ter prejudicado ele, né? E olha lá, por vezes com estreitos laços afetivos. É tão fácil, né? O amor virar ódio. Aí a gente pensa que o ódio, a raiva, é o contrário do amor. E na verdade não é. É um sentimento que anda juntinho com o amor. Às vezes por uma coisinha de nada, tudo aquilo que a gente falava que era amor se transforma em ódio, né? Então os laços afetivos aí influenciando. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. Então é nesse momento que a gente tem que admitir que nós não somos perfeitos, que nós erramos. Talvez inocentemente, talvez sem a intenção, mas erramos, prejudicamos, né? Então a gente não sabe o que fez. Graças a Deus que Deus nos dá o esquecimento, e aí a gente não precisa lembrar das coisas que fez, né? Mas a gente tem que ter consciência sim, né? Admitir que errou e que agora precisa mudar. O obsessor é um irmão, ele não é filho de Deus também? A quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação, né? Então, é muito complicado isso, mas é uma realidade. Fomos nós que atraímos esse obsessor para perto de nós,
através daquele erro, daquele engano que cometemos lá no passado. Então nós temos que ver esse obsessor como um irmão que também está doente, que também precisa de auxílio, né? Nós chegamos na casa espírita e somos recebidos pela equipe encarnada e junto com nós vêm os nossos acompanhantes espirituais que também são recebidos pela equipe desencarnada. E juntos nós vamos fazer o tratamento, encarnados e desencarnados, ouvindo as palestras, esclarecimentos, que vão fazer com que a gente devagarinho, dia a dia, possa melhorar, possa entender os erros. O erro não foi só de um lado, normalmente o erro vem dos dois lados, né? Vem como vingança, depois o outro quer vingar. Então a gente vai se prendendo nessas teias. Qual é o melhor procedimento? É o perdão, é o entendimento. Então nós precisamos começar a enxergar esse nosso obsessor como um irmão, que precisa do nosso auxílio para melhorar. E qual é o modo de ação do obsessor? Então nós estamos vendo aí que muitas vezes esse obsessor, ele é um inimigo, alguém que a gente prejudicou lá no passado. Mas não necessariamente. Existem vários tipos de obsessão. Muitas vezes nós estamos atraindo para perto de nós espíritos desencarnados por causa do nosso comportamento. Vamos supor que eu seja fumante. Se eu desencarnar, eu não vou perder o vício dessa substância, do cigarro. Eu vou continuar tendo necessidade dela. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou procurar um encarnado que fuma e, junto com ele, vou absorver essas substâncias. E isso vale para tudo, né? Quando a gente fala em vícios, a gente não fala só de vícios químicos. São muitos os tipos de vícios. Então, junto com ele, eu vou absorver. Então, eu posso nunca ter convivido com essa pessoa, mas eu estar ao lado dela. E aí? Eu encarnada, fumava um maço de cigarro, agora eu estou fumando para 2, eu já preciso fumar 2 maços. E aí eu vou prejudicando a minha saúde, o meu equilíbrio, tudo acontece. E qual é o modo, então, de ação desse obsessor? Então, a Sueli faz uma analogia ali para nós, né, comparando com o rádio. O rádio é projetado para que, de acordo com o modo que mudamos de estação no seletor do rádio, passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos no emaranhado das ondas existentes no espaço, né? O rádio ou a televisão é desse jeitinho, tem uma antena que vai captar lá no espaço aquela onda que está sendo produzida. Por analogia, a uma simples vibração de nosso ser, a um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Então a nossa mente é como se fosse uma antena de TV ou de rádio. A diferença é que nós emitimos ondas e captamos ondas. E outra diferença é que as ondas de rádio e de TV, elas estão circunscritas num espaço. As ondas mentais, elas vão ao infinito, né? Então, cada um de nós está numa determinada onda mental, dependendo do seu pensamento. E aí nós vamos estar junto com outras mentes no universo que estejam na mesma frequência, pensando a mesma coisa, atraindo uns aos outros. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Qual é o tratamento para nós? Qual é a cura para nós? O que está acontecendo aqui? Sintonia. O que nós precisamos fazer? Quebrar essa sintonia. Através de quê? Da mudança do nosso pensamento. Então, a doença foi causada por nós. E a cura está em nossas mãos. A importância do tratamento desobsessivo é remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. Porque aí nós vamos ouvindo as palestras, lendo livros,
nós vamos entendendo como que isso funciona. E aí nós vamos modificando o nosso pensamento, modificando as nossas atitudes. Parece fácil, né? Só que não é não. A gente tem que trabalhar muito para isso, muito mesmo, né? Para que a gente possa modificar aqueles vícios que nós trazemos, aqueles hábitos cristalizados que Emmanuel falou para nós, né? Nós temos que ir modificando. Mas não é impossível também não. Nós temos é que ter esforço. Através da desobsessão, desaparecem doenças fantasma, empeços obscuros, insucessos. Obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão, né? Dia a dia, vida após vida, nós vamos modificando e vamos entendendo que os nossos irmãos também são filhos de Deus, também têm as suas dificuldades, também têm os seus problemas. A nossa atual existência, ela é uma consequência das existências passadas. Então, hoje, nós temos aí as dificuldades que nós enfrentamos em razão do nosso comportamento passado. Isso não tem jeito, nós temos que resgatar, nós temos que viver isso. Então, vamos procurar viver da melhor maneira possível. E aí nós vamos fazer o quê? Cuidar do nosso futuro. Nós não vamos ter outras encarnações? E nós não queremos que essas próximas encarnações sejam cada vez melhores? Então, nós temos que plantar hoje, né? Vamos plantar flores hoje para colhermos flores amanhã, né? Hoje nós estamos colhendo as pedras do passado. Então, vamos colhê-las, cuidar delas, resolver o problema. Mas vamos nos preparar para encarnações melhores. Através de atitudes mais positivas, é que a gente vai conseguir isso. E aí temos aí alguns recursos espíritas que vão nos auxiliar, né? A prece, como a gente falou, fundamental. No momento da prece, nós nos conectamos aos nossos benfeitores, né? Espíritos de luz, nosso anjo de guarda, espíritos superiores interessados no nosso progresso, interessados em nos auxiliar. Mas nós precisamos nos conectar a eles. Através do quê? Do pensamento. Então, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. E quando a gente estiver em oração, quando a gente estiver rezando, vamos pedir pelo nosso obsessor. Uai, mas eu vou pedir por ele está me prejudicando e eu vou rezar por ele? Vou, por causa de tudo aquilo que a gente viu lá atrás. Fui eu que prejudiquei, fui eu que causei. Então vamos pedir perdão, vamos pedir que Deus ilumine o seu caminho, para que ele desista disso, para que ele siga também o seu caminho e possa evoluir. Não é melhor assim? E ali, além de tudo, aí o obsessor que está ouvindo, né, ele está lá pertinho de nós e está ouvindo, ele vai ver que a gente está começando a mudar, que a gente já não é mais aquela mesma pessoa do passado. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular, está lá nos domínios da mediunidade. Olha a seriedade disso, né? O passe é energia, é a energia animal, material do médium, acrescida da energia espiritual dos benfeitores em nosso benefício, mas é energia. Só que elas são tão fortes que elas são capazes de alterar o corpo, o nosso campo celular. Então, através do passe, a gente tem uma limpeza, a gente tem alívio, a gente tem fortalecimento, né? Mas para isso a gente precisa se colocar em condição, né? Nós precisamos estar ali prontos para receber, né? De coração aberto para receber essas energias. O passe é doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor, acrescido de fluidos dos espíritos. E a água fluidificada, né? É um remédio, né? Magnético, uma energia magnética, restaura a harmonia das células em desajustamento. Então, todos os dias que nós temos a reunião aqui na casa, nós podemos aí na nossa casa colocar a garrafinha de água. E aí, durante a semana, nós vamos bebê-la como um remédio, que é o que ela é, né? Ela foi fluidificada pelos benfeitores. Hoje, infelizmente, a gente não pode estar aqui dentro da casa, mas a gente tem esse benefício chegando até os nossos lares, fluidificando as nossas águas. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte, colocar a água
e ter fé, ter confiança, pedir, né? Como a gente viu lá no comecinho que Emmanuel falava para nós. E aí a palavra final de Jesus, né? Pedi e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedires. Está lá em Marcos, né? O que nós estamos pedindo na nossa prece? Como que está sendo a nossa prece? O que nós precisamos nessa atual encarnação? Será que a gente precisa de mais coisas materiais, mais coisas físicas? Ou a gente precisa de força, de coragem, de entendimento, de fé para nos vencermos? Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós não temos que lutar com o outro, com o próximo. Nós temos que nos vencer. Então nós podemos pedir tudo isso através da prece. E com certeza, concedido vos será. Palavras de Jesus. Boa noite a todos. Muito obrigada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege
oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada